Saudações board gamers, hoje vamos fazer aqui o unboxing desse pequenininho e gigantesco jogo, né? Pequeno grande jogo que é o Scout da Oink Game, né? Que tem vários jogos, né? Pocket games como esse, uma linha sensacional. Infelizmente, a empresa ela tem um esquema, né? A gente vai fazer aqui o unboxing. Eu vou abrindo aqui enquanto vou falando. Fazer um unboxing, fazer o gameplay aqui rapidinho. Gameplay não, vamos falar das regras, né? E ela tem um esquema de licenciamento que torna inviável para as editoras no Brasil trazerem os jogos delas, infelizmente. Eu consegui importar, não fui taxado, demorou um pouquinho para chegar aqui no meu endereço, né? No Brasil veio rápido, mas aqui no Brasil há uma certa demora. E aqui vamos abrir essa pequena caixinha bonita. Então temos aqui as regras em mais de um idioma: inglês, alemão, espanhol, caramba, e francês, que chique. Os marcadores de pontuação já vêm cortadinhos, olha que bacana. Isso aqui é o marcador de primeiro jogador. Isso aqui é o marcador que cada jogador tem de Scout and Show, já vou explicar. Esse aqui são os marcadores de pontos, né? Quando alguém faz o Scout na carta que está na mesa. E aqui são as pontuações, que tem um lado negativo e positivo. Sim, sim, sim. Nesse jogo você pontua negativamente. E aqui, mais marcadores. E aqui o deck. Vamos abrir o deck. Claro que está... Vou tirar aqui um instante para poder abrir. Esse é um jogo de escalada. Pronto, agora deu um picote aqui. Já dá pra gente abrir. Quem conhece o Velônimos é tipo Velônimo, né? Mesma ideia, mesma mecânica base, né? Mas ele é até melhor como jogo do que o Velônimo, né? O Velônimo eu gosto muito, é muito divertido. Mas esse pequenininho aqui é fera. O Velônimo é mais bonitinho, né? Tem os bichinhos, né? Então tá aqui. As cartas, todas as cartas, elas têm dois lados, duas numerações, né? Então, no jogo, você recebe a sua mão e você não pode pegar aqui tá aqui em ordem, né? Mas fazer o quê? Então você recebe a sua mão. Pronto, vou misturar aqui. E você não pode... Vou misturar aqui para ficar mais aleatório, né? Então você não pode mudar a ordem que as cartas apareçam. Então se as cartas vierem assim, né? Elas são do jeito que tá. O que você pode fazer no início é escolher se você vai usar esse lado ou esse lado. E aí você vai até o final da rodada assim. Esse lado aqui tá bem melhor, inclusive, né? Depois, é o que eu acabei de abrir, depois eu vou embaralhar. E aí como é que é a mecânica do jogo? Escalado, você sempre tem que esperar a carta que a pessoa, que o outro jogador, que jogou antes de você, colocou. Então se ele colocou 1, você vai jogar 2. Até o valor máximo aqui de 10, né? Mas você não tem um 10 para superar. Aqui eu vou virar, né? Só para mostrar. Mas você não tem um 10 para superar. O cara jogou um 8. Aí você não tem um 10 para superar. Então você joga duas cartas. Duas cartas supera uma, independente do valor. Opa, perdi que eu coloquei errado. Vamos pôr aqui. Duas cartas em sequência. Tanto faz se a sequência é assim ou assim. O importa é que ela seja em sequência ou sejam cartas, sejam duplas. Então, ou seja, uma carta só, e aí tem que ter um valor maior para superar. Se não tiver, joga duas cartas em sequência, né?
não importa como está na sua mão, só tem que ser em sequência. Pelo menos duas, você pode jogar mais, mas não é interessante. E quando você tem duas cartas de sequência e você pode jogar uma sequência maior, e aí superou. E quando você não consegue superar a sequência, você tem que jogar duas iguais. Então, por exemplo, eu não tenho 9 e 10 para superar 6 e 7, mas eu tenho 4 e 4. Não importa que os números sejam valores, mas isso aqui são duas cartas iguais. Cartas iguais superam a mesma quantidade de cartas de cartas em sequência, né? Basta ser iguais. E aí quando você supera, você pega para você, e essas duas cartas que você superou, são 2 pontos que você tem. E vai esvaziando a mão. Se chegar a uma situação em que o oponente joga 3 cartas e você não tem como superá-las, você não tem 3 cartas de maior valor em sequência ou 3 cartas iguais para superar, você faz o scout, você vai tirar uma delas, as da ponta, né? Se fossem 4 cartas, seriam as duas da ponta. No caso aqui das 3, essas duas da ponta não pode pegar o 4. E aí, nesse momento, você pode pegar e virar. Então você tem que pensar no valor das cartas das extremidades, mas também no valor ao contrário, que você pode pegar e virar, se isso aqui for melhor para encaixar na sua mão. Esse é o scout. E aí quando você faz isso, o jogador que jogou, do qual você jogou a sequência do qual você foi obrigado a fazer o scout, né? Ele ganha esse pontinho que acumula com as cartas. E por aí vai o jogo. E o calhambequezinho, tá aqui, você uma vez por cada rodada, né? Até alguém bater, você pode fazer uma única vez o scout and show. Você vai, no caso, aqui ó, vou virar, peguei a carta, e aí eu vou baixar. Agora eu joguei uma dupla, era uma trinca, eu fiz o scout and show, peguei o 3, juntei aqui com a carta na minha mão, e aí eu pego para os pontos. Quem bater primeiro não tem penalidade. As outras pessoas, a quantidade de cartas que tiver na mão é menos pontos. Então vamos supor aqui, eu tenho 3, não vou tirar esse ponto, eu tenho 2 pontos, consegui cobrir 2 cartas, fui mal para burro no jogo. E tenho 3 cartas na mão, então tenho menos 1, e aí minha pontuação é 1. Se você tiver mais pontos, né, aí é 1, 2, tem os outros marcadores. E é isso. O jogo dura o número de rodadas, o número de jogadores. E aquele que no final tiver mais pontos ganha. Então o jogo tem bastante reviravolta, né? Deixa eu guardar aqui. Depois eu vou eslivar. E é isso. Bem simples o jogo, sensacional. Vale a pena, se você puder importar, trazer o jogo, né? Eu comprei na Zato, aproveita. E é isso aí, pessoal. Até a próxima vídeo resenha. Um abraço para todos.